Olá, pessoal, como estão então nessa segunda-feira? Eu pedi desculpa para vocês, né? Que segunda não deu para gravar, a voz tava detonadaça assim. Eu ia só tossir no vídeo, acho que não ia ser muito interessante. E no vídeo de hoje eu queria então retomar o assunto que a gente estava falando nos dois vídeos anteriores, né? Que é sobre a existência e a essência, né? O ser e o existir, né? Toda essa dinâmica que ocorre na nossa composição, por assim dizer, né? Então, a combinação dos dois conceitos é bem interessante, porque, só retomando rapidinho, né? O ser seria a nossa essência, aquilo que realmente nos compõe, que se tirar da gente, a gente deixa de ser a gente e se torna qualquer outra coisa, por assim dizer, né? Quando a gente teve aula sobre essência, foi bem interessante lá no Existencialismo é o nome da disciplina, porque a gente entrou nessa conversa toda, né? O que que faz uma cadeira ser uma cadeira e não uma mesa? O que que faz um porquinho ser um porquinho e não ser um cavalo? Né? Então, como é que a gente sabe a diferença de um para o outro, né? Só de bater o olho. Essa é uma das habilidades, essa é uma das propriedades da chamada consciência. Então, a gente tem uma instância, por assim dizer, uma função dentro da gente chamada consciência, e ela tem essa habilidade de rapidamente conseguir, a partir de um conjunto de impressões, né, definir o que aquela coisa é, ou seja, em certa medida definir a essência daquilo. Não é bem isso, né? Porque como a gente conversou, a essência é uma coisa bem mais complexa de se definir. Então não é que a gente bate o olho e consegue definir a essência, mas assim, tem alguma coisa da nossa função que nos permite trabalhar com as coisas do mundo numa maneira mais ou menos funcional. E isso é uma habilidade, né, que depois, só para a gente lembrar, esses filósofos, né, o Descartes, por exemplo, ou Descartes, enfim, ou Descartes, tem gente que fala Descartes, mas tá errado, tá? É Descartes, não se fala o S. Alguns falam Descartes, e me parece que talvez dê para se pronunciar dessa forma. Mas com certeza não se pronuncia Descartes. Enfim, né, para não se desviar do assunto, eles viveram lá 1500, né? Descartes viveu em 1500, então eles não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem de neurociência, por exemplo. E hoje a gente sabe que muitas dessas funções elas são propriedades do cérebro, né? O nosso cérebro tem essa capacidade. É claro que as funções básicas neurológicas, elas, no conjunto delas, não definem a consciência. Consciência é algo muito maior, muito mais complexo. Tem toda uma discussão que a gente pode fazer em um outro momento, né? Enfim, a gente tem então a essência, que seria essa coisa, por assim dizer, essa substância que faz com que as coisas sejam elas mesmas, e a gente tem a existência. Então, algo existe no mundo, e é outra discussão longa, né? Porque ela existe, como é que a gente sabe que ela existe? Ela existe só porque a gente enxerga, ela existe só porque a gente consegue botar a mão. Aquilo que a gente imagina existe ou não existe, né? Ou ela existe num determinado um contexto, um determinado alcance, até que ponto uma coisa precisa existir na realidade concreta para a gente dizer que ela existe de fato, né? E aí esse papo ele vai longe, porque ele dá sustentação para todos os nossos as nossas áreas de conhecimento, elas estão permeadas por essa discussão. Por exemplo, muitos de vocês que estão me ouvindo têm alguma religião, né? São adeptos de alguma religião. As religiões, de modo geral, elas vão falar sobre, sem perceber, sem que a gente perceba, elas falam de essência e de existência, né? Porque o conceito de alma, por exemplo, que eu falei lá no primeiro vídeo, é por isso que ele é interessante dele aparecer lá, naquela definição muito básica, muito vaga. Porque a alma, ela seria a essência. E essa alma, ela perdura, né? Quando a gente morre, a alma vai indo, né? Não é assim, em muitas religiões, a tua alma daqui, tu morre e vai para outro lugar. Ou seja, tu vai, quem vai? Se o teu corpo ficou aqui, se tu morreu e ficou aqui, o que foi para frente? Foi a tua essência. De repente, a tua alma seria a tua essência.
Então ela vai para frente, ela continua, ela seria perpétua, né? Então a gente não tem muito essa resposta, né? Tipo, a alma vai até certo ponto, a alma se transforma até que ponto essa transformação anda e a nossa essência deixa de ser nossa essência e vira uma essência de alguma outra coisa. Então, para tu ver, ó, a essência de novo. E a existência, né? Até que ponto a nossa alma existe? Ela existe, mas a gente não enxerga. Ah, mas tem uns experimentos que mostram lá que tu bota lá nos eletrodos e aparece uma alma. Aí, tipo, pois é, e aí? A gente julga que os nossos aparelhos eles conseguem definir a existência? Será que a gente poderia ter um existenciômetro, né? Um aparelho que mede a existência? E aí a gente poderia dizer, bah, isso aqui existe, ó, por quê? Porque o meu aparelho mediu, né? Então tá dizendo que existe. Não, tudo não existe, né? Como eu falei para vocês, a questão do, da alucinação, né? A gente diz assim, lá na definição de alucinação, é algo que está impressionando os órgãos dos sentidos, mas na realidade não existe. Isso é muito complexo de se falar, né? Você poderia dizer que uma pessoa que é adepta de uma determinada religião, ela está alucinando, então, porque ela está dizendo que ela consegue experienciar a presença, vamos supor, não estou criticando religião nenhuma, tá? Só para exemplificar. Estou experienciando a presença de Deus neste ambiente. E aí, tipo, tá, então tu tá dizendo que tu tá, né, tá sendo impressionado por algo que eu não vejo. Então eu vou julgar que não existe, né? Então olha que complexo que é, né, toda essa questão aí. E aí a gente tem então essa dinâmica, né? O que vem primeiro? A essência ou a existência? Nessa concepção que eu estava falando para vocês agora, a essência viria antes da existência, porque quando tu tens uma alma que ela perdura, daí ela passa a ocupar um corpo, a essência está vindo e ocupando algo que faz com que ela se torne existente, que faz com que ela comece a existir nesse mundo. Alguns outras linhas, abordagens teóricas, por exemplo, na própria psicologia, vamos dizer que não, que a existência é que faz a gente compor a essência, ou seja, à medida que a gente vive, a gente vai tendo as nossas experiências, a gente tem contato com a teoria, com o aprendizado, com outras pessoas, e isso vai fundamentando, construindo a nossa essência. Então a gente vai ter essa essência, a gente vai se desenvolver depois que a gente passou a existir, né? E tem um certo disso aí? Não tem. A gente não tem. Essa que é a beleza da coisa na filosofia, né? Quanto mais tu estuda, mais tu tem perguntas. Não tem um certo. Ninguém bateu o martelo e disse assim, não, primeiro vem a essência, depois a existência. Ou um outro disse, não, eu provo por A mais B que primeiro vem a existência e depois vem a essência. Muitas das teorias que postam isso, que dizem, ah, não, na nossa experiência que tu vai desenvolver a tua essência, eles não conseguem provar para A mais B que não existiu nada antes. Só conseguem dizer assim, não, antes eu não consigo te provar. Nada de antes dá para provar. Eu consigo te provar, por exemplo, comportamentalismo, ele vai dizer isso, né? Ou behaviorismo, ele vai dizer, olha, eu não tenho como te dizer o que vem antes. Então, eu te digo que daqui em diante eu consigo mensurar aqui com os meus instrumentos, eu consigo te dizer para onde que a gente vai e tal. E aí, por isso que eles meio que, por assim dizer, negariam a essência prévia, né? Eles partem da existência e depois eles se desenvolvem. Então, assim, é uma discussão que vai longe pra caramba, é muito boa, tá? Mas, em princípio, eu queria, né, trazer isso para vocês e gostaria muito que vocês dissessem aí nos comentários, né? O que vocês acham? Vem primeiro essência ou vem existência? É um bolo no meio de campo? Vocês entendem como toda essa história aí? Era isso então para hoje. Um forte abraço para todo mundo, pessoal. Boa semana e amanhã tem mais aí. Tchau, tchau.